6 jogos abriram nesta quarta-feira, dia 1º de abril, a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Bora saber quem se deu bem, quem se deu mal. E também como é que está a situação de cada time na tabela de classificação. Simbora então. A rodada começou aí com a vitória por 3-2 do Botafogo sobre o Mirassol, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Aliás, saíram aí 2 belos gols nesta partida. O primeiro gol do Botafogo e o primeiro do Mirassol aí em chutes de fora da área. Vale a pena depois dar uma conferida. Com esse resultado, o Botafogo deixou a zona de rebaixamento. O Botafogo, no momento, né, ocupa aí a 12ª colocação com 9 pontos. Vale destacar que o Botafogo ainda tem um jogo a menos. E o Mirassol aí perde mais uma posição. Quarta derrota consecutiva do Mirassol. O Mirassol venceu o Vasco na estreia, depois não venceu mais. É o penúltimo colocado com 6 pontos. Tem um jogo a menos, né, é verdade, mas pode cair para a lanterna nesta quinta-feira, caso o Remo pontue contra o Santos. Né? Basta o empate do Remo contra o Santos e o Mirassol cai para a lanterna. Também tivemos aí o empate entre Internacional e São Paulo, jogo que aconteceu lá no Beira-Rio, 1-1. O Inter saiu na frente e o São Paulo empatou no segundo tempo. O São Paulo vai aí já para 3 jogos sem vitória. Né? Com esse resultado, o Internacional ocupa aí a 13ª colocação com 9 pontos e 2 vitórias, né? Ele tem os mesmos 9 pontos que o Botafogo, só que o Botafogo já tem 3 vitórias, por isso que está na frente. E o São Paulo ocupa aí, no momento, a 4ª colocação com 17 pontos. Né? O São Paulo ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo aí que joga contra o Bragantino nesta quinta-feira. Pode ser ultrapassado no saldo de gols. Já o Cruzeiro finalmente venceu a primeira, disparou aí um 3-0 para cima do Vitória, né? Os gols aí saíram no primeiro tempo. Com esse resultado, a Raposa ainda está na zona de rebaixamento, está na 18ª colocação com 7 pontos, né? Mas já está ali, pelo menos a um pontinho de sair da zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, o Vitória segue na 10ª posição com 10 pontos. Também tivemos aí a vitória do Bahia, né? Se o Vitória se deu mal, perdeu por 3-0. O Bahia se deu bem, venceu o Atlético Paranaense por 3-0, se recuperou da derrota na rodada passada para o Remo. No momento, o Bahia subiu aí para a 3ª colocação, tem 17 pontos, tem 2 pontos a menos que o líder Palmeiras, né? O Palmeiras que vai jogar nesta quinta-feira contra o Grêmio na Arena Barueri. Mas detalhe, né? O Bahia ainda tem um jogo atrasado, né? Um jogo adiado aí de rodadas anteriores. Então o Bahia muito bem no campeonato. O Atlético Paranaense, que havia vencido o Botafogo num jogo atrasado, no último domingo, caiu para a 5ª colocação com 16 pontos. Também tivemos aí um empate entre Coritiba e Vasco, 1-1. Com esse resultado, as equipes seguem próximas na classificação. O Coxa é o 7º colocado com 14 pontos. O Vasco é o 8º colocado com 12 pontos. E por fim, o Fluminense venceu o Corinthians 3-1 lá no Maracanã. Com esse resultado, o Fluminense pulou para a vice-liderança. O tricolor soma aí 19 pontos. Tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras, só que tem menos saldo de gols, né? Mas lembrando que o Palmeiras ainda joga na rodada. E o Corinthians ali estagnado na 11ª colocação com 10 pontos. E o Corinthians aí já tem aí 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É a situação ruim aí do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bom, a rodada segue nesta quinta-feira, né? Tô gravando esse vídeo aqui às 11h40 da noite. A rodada vai seguir nesta quinta-feira com mais 4 jogos, né? 4 jogos aí que encerram a nona rodada. O Santos recebe o Remo às 19 horas na Vila Belmiro. No mesmo horário, a Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro. Detalhe, hein? Essa vitória do Botafogo jogou o Santos para a zona de rebaixamento. O Santos é o 17º colocado. Então, Santos e Remo, 19 horas na Vila Belmiro. Chapecoense e Atlético Mineiro também às 19 horas na Arena Condá. E aí, os jogos da TV aberta, da TV Globo. 21h30, Palmeiras e Grêmio na Arena Barueri. Também 21h30, Red Bull Bragantino e Flamengo lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Né? Então, esses aí os jogos que fecham a nona rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Vocês podem ver aí que é um vídeo rápido, sem edição, né? Porque acabou a rodada. Já liguei a câmera aqui para falar esse resumão aqui para vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, deixa aqui o coraçãozinho. E se não estão inscritos, aproveite para se inscrever aqui no canal, aqui nesta plataforma, para ter mais informações como estas. Né? Nesta quinta-feira, eu vou trazer também um resumão sobre a rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos 7 jogos nesta quarta-feira, e aí na quinta-feira cedinho eu gravo um vídeo aí para falar da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!